Dia 23 de fevereiro de 2023. Pedi aqui pro Gustavo Bergamin baixar um pouquinho o som agora. Ele tá ouvindo aí a Rádio Bandeirantes, ficando informado sobre todas as ações e o que tá acontecendo. Mas o Gustavo Bergamin tá aqui, a gente tá dentro do carro dele agora, junto com o Wilson, pesquisador da Hybrid. E eu vou passar o celular aqui pra gente falar nessa live ao vivo. O que acabou de acontecer? O carro do Gustavo agora é um carro híbrido e a gente acabou de instalar e a gente está dando então as primeiras voltas, os primeiros metros, os primeiros quilômetros dele e ao vivo, deixa eu virar até a câmera para mim aqui, ó. Ao vivo, sem medo nenhum de ser feliz, a gente está fazendo esse teste de percurso com ele para sentir a dirigibilidade, para sentir como é que tá. E aí a gente vai perguntar isso, inclusive vou passar para o Wilson, que é o cara que vai estar fazendo as perguntas, que vai estar falando um pouco sobre o que é o sistema híbrido no carro. Apresenta aqui então, Wilson, por favor, fica à vontade. E aí pessoal, vamos partir agora para o teste de percurso, um Citroën C4. A gente acabou de instalar, andamos aí os primeiros 300 metros. Mas o que é perceptível logo de início é o delay do pedal que some. E também a troca de marcha, como é um câmbio automático, ela vai estar ali abaixo dos 2000 RPM. Justamente porque o ciclo de torque do veículo acabou aumentando. Naturalmente, quando você tem um aumento de torque, a rotação cai. E o motor quer trabalhar em faixas de sincronismo de marcha mais altos do que o convencional. Vou perguntar aqui para o nosso motorista o que ele está achando, não só eu falando, mas a impressão dele aí em cima. Os primeiros metros, né? Exatamente. Eu tô sentindo o carro um pouco mais forte, né? Respondendo mais rápido. E vamos fazer um teste agora do consumo, né? Inclusive você falou que antes de fazer a instalação já tinha feito o teste vendo quanto você estava fazendo na estrada, quanto você estava fazendo na cidade, para você já sentir isso. Então isso é muito legal e muito importante, que além daquilo que o computador de bordo mostra, a gente pede também para a pessoa o desafio real, encher o tanque, andar, depois encher de novo, ver quantos litros deu e quantos quilômetros a pessoa andou. Então o desafio está feito, a gente começou agora. A gente está aqui com o Gustavo, o carrão dele é um carro que já é meio que gostoso, forte, um carro que anda bem já, mas se ele é um cara que está falando que já sentiu isso logo de cara, que acabamos de instalar, então assim, não tem texto, não tem nada, eu estou sentindo aqui o que ele vai falar e é com esse desafio que a gente vai agora mostrar um pouco para você aqui como é que tá e também um pouco na pista. Isso, não é isso, Wilson? Isso, Gustavo, você pode mudar o nosso computador de bordo aqui para te indicar quanto o carro fez na cidade? Você quer que eu zero ou Sim, não? depois eu vou querer que você zere. Essa aqui é a média da rodovia que ele tinha registrado e a média da cidade. Essa é a antiga. Isso. Essa era Isso. Agora eu gostaria que você zerasse pra gente ter as duas médias agora, as novas, tanto no perímetro urbano como na rodovia que a gente vai pegar ali a Piaçaguera, né? Estamos ao vivo e vamos levar essa live mostrando em tempo real. Mostrar em tempo real. Deixa eu ver aqui. Pode ligar o ar, cara. Vamos ao extremo. Então, vai ligar o ar-condicionado, que geralmente o pessoal, o carro fica mais fraco, então o carro gasta mais combustível. Mas como você está usando um aparelho, um equipamento agora, e o Gustavo está sendo prova disso, que o carro dele a partir de agora é um carro ecológico, é 90% menos de gases poluentes que ele vai jogar para a atmosfera. Ô Wilson, inclusive falando sobre isso, é tanta gente falando sobre essa questão, e quais são os gases que são eliminados que são realmente fatais para o ser humano? Então, na verdade, na combustão são gerados vários gases, né? Todo mundo conhece aí o CO2, que é o dióxido de carbono, que é muito falado na questão do impacto ambiental da camada de ozônio, né? Mas o monóxido de carbono, que é o CO, é um gás altamente venenoso e ele hoje mata mais do que o câncer e a AIDS juntos. Caramba, então, cara, e as pessoas não se preocupam nisso, né? E esse tipo de gás a gente consegue diminuir em até 90%. Olha que maravilha, gente. Então, assim, querendo ou não, o Gustavo, além de ter economia agora, ele também vai ajudar a manter a sua saúde, a saúde dele e a saúde da sua família. Sim. Como a gente tem uma quantidade significativa de clientes, tem um impacto gigantesco aqui socioambiental na nossa região, né? Com certeza, é um monte de gente que acaba não jogando para a atmosfera esse monte de poluição, então a empresa Hybrid ela acaba trazendo essa melhora para a atmosfera, fazendo com que o pulmão fique mais limpo. Eu vou dar um dado aqui importante. Sim. A gente começou a receber uma certificação de gases evitados em 2015. Né? Legal. Então a gente recebeu 2015, 2016, 2017 foi o ápice. O que a gente deixou de emitir para a atmosfera com a quantidade de carros instalados... Dos 3 anos? Não, desse ano, de 2017. Entendi. Era o equivalente ao plantio de 3.300 árvores. Que isso, velho? E aí essas 3.300 árvores ia demorar ali 35 anos para sequestrar a mesma quantidade de carbono
que a gente sequestrou em um ano. Nossa, então se multiplicar essas quantas árvores? 3.300. 3.300 vezes 35 anos ainda, imagina. Então assim, parabéns mais uma vez, é por isso que eu coloco a minha cara, por isso que eu indico, por isso que eu falo, e por isso que, por exemplo, falei para o meu amigo Gustavo, falei, Gustavão, vamos colocar no teu carro aí, que além de você economizar no bolso, você vai cuidar da natureza. E olha quanta coisa legal que você está ouvindo e aprendendo agora com a gente aqui. Sim. Então, eu costumo dizer que a Hybrid ela vai além da economia de combustível, né? Sim. Não só na questão ambiental, como financeira, mas também na preservação do motor, né? Se a gente começa a emitir menos gases, a gente está preservando o catalisador, que é um componente caro do carro. Sim. A gente está preservando velas, óleos, porque não vai ter a contaminação de carbono. Quando queima todo o combustível, também deixa de sujar a vela, deixa de Sim. sujar a TBI, e no caso da emissão, que é mega importante, muito legal. A gente já falou inúmeras vezes, vou até repetir para quem não sabe. A cada 1 litro de combustível que você coloca no seu carro, de 220 ml a 300 ml é o que é aproveitado. É o que gasta mesmo, né? Os outros 700 saem na descarga em forma de fumaça. E aí esse componente de fumaça que acaba contaminando o meio ambiente e as partes móveis do carro, que é o carbono, né? Inclusive, não sei se você sabe, em São Paulo também já comentamos, mas de repente uma informação nova para você. Em São Paulo, quando o pessoal faz aquele negócio de placas, né? E o rodízio não é pela quantidade de carro, mas é pela quantidade de emissão de gases poluentes, para não ter tanto naquele mesmo horário e período. Exatamente. O rodízio foi criado para diminuir as emissões de gases poluentes. Foi uma forma que encontraram para poder diminuir essa quantidade. Já que a gente está falando de índices, vou deixar até aqui um outro dado, né? A cada 1 km que a gente anda com o nosso carro, a gente emite 150 gramas de carbono para a atmosfera. Eita porra! Eita porra! Olha aí, gente. Isso no caso... Da gasolina. Normal, na gasolina, né? Caraca, velho, também não sabia dessa, hein? Olha aí o pensamento em andar coletivamente, se vai para a mesma direção, dá carona, vai trocando o carro, um dia vai outro dia vai outro. Bom, é isso, narrando aqui o que está acontecendo, a gente está andando aqui dentro da cidade, estamos na cidade do Guarujá agora, para você que acompanha a gente não só no Guarujá, como pelo mundo todo, através aí da Tudo Sobre Guarujá, também da parceira Portal 013, também da parceira Rádio Opa TV, além também da Hybrid News, que você pode ver centenas de clientes que estão lá com o seu rostinho lindo, falando, eu apoio, eu gosto, eu já uso, estou usando há 3 anos, coloquei no meu novo carro, quando eu vendi o outro, eu vendi meu outro carro como híbrido, mas a gente está aqui trazendo para você com toda a transparência, em tempo real, tudo que está acontecendo aqui. Acabamos de instalar, tá aqui o Gustavo que não precisa mentir, inclusive se ele falar, não estou achando, não estou gostando, ele vai falar na hora, não tem frescura e nem medo de que isso aconteça. Deixa eu falar uma coisa aqui, Fernando, aqui no computador de bordo, tá dizendo que a gente andou 1 km e tá marcando ali 7,4 km no perímetro urbano. Uma outra coisa importante, né? A gente tá usando o computador de bordo, que é uma referência nossa aqui pra gente poder verificar. Sim. Mas o correto mesmo é quilômetros rodados, litros abastecidos. E também usar o bom senso, né? Não adianta nada você pegar a marginal lá em São Paulo, num percurso de 8 km e demorar 3 horas para atravessar. Não, até porque eu queria que você falasse da média, que como que a empresa vende o carro e ela dá aquela média. Tudo na indústria automobilística é baseado em normas, né? E a norma de leitura de consumo, ela é baseada num outro documento novo que surgiu chamado COMPET, que é o quanto esse carro tem de valor energético de queima, né? E existe algumas regras. Uma delas é a velocidade que é aplicada nessa avaliação, inferior a 60 km por hora. E uma pista reta, né? E aí eles colocam melhor combustível para poder validar. Né? Hoje em dia, os selos que vêm aqui, normalmente vêm aqui no vidro, no para-brisa, eles representam muito próximo da realidade. Mas, sempre falo da palavra bom senso porque é importante. Sim. Vamos supor, você compra um carro lá, o fabricante fala que faz 10 km com litro, numa condição normal, né? Só que aí você coloca lá 3 sacos de cimento, enche o carro da família, coloca a bicicleta lá em cima, e jamais você vai ter aquela mesma velocidade e consumo que o fabricante determinou. Sim. Então, é sempre em condições normais que é avaliada aquela performance. Maravilha. Estamos entrando agora aqui na Cônego Domênico Rangoni, antiga Piaçaguera, sentido São Paulo. Você pode zerar pra gente novamente? Que agora a gente vai computar. Esse aqui é o da cidade. Agora Isso. eu vou colocar no da rodovia. Uma coisa que é importante também, como é que tá a questão do carro dele? Precisa fazer algumas coisas, as pessoas quando acabam
tendo a instalação, elas acabam passando por um diagnóstico, ajudando que ela, de forma normal, já economize mais, né? O diagnóstico do carro dele é algo comum na maioria dos carros, que é a limpeza do TBI. Muita gente não faz porque o carro continua funcionando de forma correta. Mas o que é o TBI? TBI é um componente que indica a posição do corpo borboleta. Vamos resumir isso aí. Abrir mais ou fechar mais? É quanto o carro está acelerando, né? Você pisa no pedal de acelerador, esse corpo borboleta ele vai para uma posição em ângulo, e aí essa posição indica quanto de ar está entrando para dentro do motor, e aí através de outros cálculos matemáticos o módulo reconhece isso. E injeta a quantidade de combustível. Mas em resumo, o que acontece? Quando o TBI está sujo, esse corpo borboleta não está na posição correta. Então ele está sempre avançado. Ele está fazendo com que você gaste mais combustível de forma desnecessária. Entendi. Por uma simples limpeza. Por uma simples limpeza. Tá vendo só, gente? É importante essa dica, hein? E outra coisa que a gente identificou é o filtro de ar, que também faz parte desse elemento ali do TBI. Ele acabou ficando sujo, porque o filtro de ar já estava comprometido. Entendi. Deixou passar o particulado para ele. E é bem na posição, o TBI recebe ali os vapores de óleo do motor. Naturalmente, pó com óleo gruda e cria esse resíduo. Mas não é nada de anormal. Isso é normal em todos os veículos, né? Maravilha. E faz parte da manutenção do veículo também. Sim. Então você fez o escaneamento, você reparou, você viu. E na estrutura do carro, o que mexeu? Nada. Nada? Nada. Inclusive você coloca em carro zero também, né? Sim. O equipamento é considerado um acessório, então ele não tem uma ligação direta com a mecânica, ou com a parte eletrônica ou a parte elétrica do carro. O sistema Hybrid ele foi desenvolvido para uma única função: corrigir a queima do combustível que é ineficiente. Por isso que é qualquer combustível. Sim. Gasolina, etanol, GNV, GLP no caso de empilhadeira, diesel. E diesel você leve. Você trabalha com máquinas agrícolas, você trabalha com máquinas de mineradora também? Sim. Top. Todo o segmento aí de máquinas. Náutico também? Náutico. Agora vamos deixar o Gustavo falar um pouco aqui o que ele está percebendo aí na rodovia. O carro tá, como eu disse, tá mais forte, né? Tá subindo cada vez mais autonomia. 14.3 com ar-condicionado ligado. É 3 pessoas dentro do carro. Porque eu não ando sem o ar-condicionado ligado, mas nesse calor, né? E tá subindo. Tá subindo, já tá batendo já o que tava antes, né? Tava dando 12, alguma coisa, quase. 12.7, né? 12.7, já tá 14.7 com o ar ligado. Acredito aí que vai passar dos 16, 17, até mais, né? Sei lá. Agora vem cá, no caso do Gustavo, a gente tá vendo que ele dirige bem, é um cara consciente, tá andando tranquilo. Aqui atrás tem até uma cadeirinha de bebê, então dá pra ver que ele anda. Isso tem muito a ver também com o consumo de cada pessoa, né? Wilson, porque também com o aparelho ou sem o aparelho, o pé da pessoa tem muito a ver com o que ele gasta, na real. A forma de condução ela é essencial para ter economia, né? A troca de marcha no tempo correto. Nesse caso é câmbio automático, mas câmbio manual, as pessoas... Principalmente no automático. Se você pisa querendo dar aquela resposta rápida, onde ele força o motor, onde ele consome mais. Exatamente, não existe a troca de marcha e você está levando o carro lá num giro desnecessário. Jogando um monte de gasolina. Exato. Ó, a gente vai subir e quando você está num carro híbrido de fábrica, quando você sobe aqui ele já não é mais híbrido. Entra o motor a combustão. Entra o motor a combustão. Quando você sobe a serra, você vai para São Paulo, ou essa pista toda aqui, até agora não teria entrado o híbrido no carro do Gustavo. Exato. Porque o motor elétrico ele funciona só até 60 km, andando devagar, né, no caso, sem declive ou aclive. No caso do Gustavo, ele tem agora um carro híbrido, 100%, em 24 horas, em todas as situações, tempo, temperatura, sobe e desce. E um carro que ele está agora usando ar-condicionado, que o pessoal, usar ar-condicionado usa mais gasolina. Olha a média que está fazendo, ele andando tranquilo, de boa aqui, né, na Cônego Domênico Rangoni, numa velocidade boa, e tendo ainda algumas coisinhas de reparo para poder fazer no carro, automaticamente a autonomia vai ser melhor ainda. Fernando, deixa eu até falar um pouco sobre essa questão de carros híbridos de fábrica. Não é uma questão de falar mal, é uma questão de informação, né? Deixa eu informar uma coisa então antes de você. O nome hybrid, que é híbrido, ou sistema híbrido, o conceito veio em 2000 com o Wilson Roberto, que aqui está segurando e falando com vocês. Depois, em 2003, que lançaram o primeiro carro híbrido que pegaram esse nome, por quê? Porque é a mistura de dois nomes, mas híbrido por híbrido, você tem 100% de híbrido com o sistema hybrid. Desculpa. Sim. Então o que acontece? O carro híbrido de fábrica hoje, ele tem um motor a combustão igual a esse carro. Sim. E mais de 2 motores elétricos na roda ali.
que são acionados dentro da cidade em baixas velocidades, em baixo torque. Sim. Quando você coloca o carro na rodovia, você precisa de velocidade e você precisa de torque, né? Dependendo do relevo que você está. Claro. Aí a partir desse momento os motores elétricos são desligados e você está usando o motor a combustão. Esse motor de combustão em funcionamento está carregando as baterias para quando você estiver na cidade novamente, ele funcionar. Funcionar o elétrico. A pessoa que tem um carro híbrido que anda na cidade, sim, ele está fazendo o papel dele lá, socioambiental, ele está deixando de emitir os gases, está tendo uma economia, perfeito. Mas quem tem um carro híbrido para andar na rodovia, infelizmente ele só comprou um carro. Ou na onde, se o cara tá com um carro híbrido para andar em São Paulo, mesmo que ele ande a 10 por hora, tá na combustão, porque é subida e descida, né? Exatamente. O relevo implica isso. Se você pegar ali existe até no manual do fabricante, uma determinada inclinação, o motor elétrico vai desligar e vai entrar o motor a combustão. Muito louco isso, né, cara? É legal, é interessante, só que daqui a 7 anos, quando você for mudar essa bateria, que é um passivo, que ficou uma responsabilidade para você, porque vai acabar a bateria do teu carro, igual do celular, você tem que trocar. O que faz, Wilson? Aí esse passivo é seu. Aí o problema é teu, né? Hoje a gente falou muita coisa sobre isso, né, Fernando? Sim. Principalmente na questão da China. A China é um país que é líder em usinas eólicas, né? Que é aquela ventiladorzão que vai colocando em baterias. É uma coisa muito bacana, produzir energia através do vento. Sim. Legal. Só que agora chegou o tempo de substituir as baterias dessa quantidade de sistema de usinas eólicas. Agora é a hora. E aí eles estão tendo uma dificuldade gigantesca na nova produção e principalmente no descarte, porque é uma matéria-prima que não é reciclável. Sim. Então tudo que você sequestrou de carbono naquele período todo, você vai contaminar agora para poder Vai piorar tudo. fazer isso. Ó, isso aí. Deixa eu só puxar mais um gancho aqui pra gente concluir. Qual que é a inteligência da Hybrid? Quando eu falo a inteligência, é baseado nisso aqui, ó. Tá vendo esses carros aqui, ó? Pra montadora, eles são, eu vou falar a palavra certa, lixo. Porque eles querem colocar os carros híbridos no mercado. Sim. Pra Hybrid, isso aqui é a evolução. Não, é a evolução. Se a gente coloca no nosso sistema, a partir de agora esse carro aqui virou um carro híbrido. Como esse aqui virou um híbrido. Sim. Mas infelizmente a montadora não quer fazer isso por você. Com certeza. Né? Ela quer mais é que você tenha problema, ela quer que a gasolina continue saindo os 300 ml só. E a Hybrid vem nessa contrapartida, te ajudando a economizar, ajudando o meio ambiente, porque se você gasta menos combustível e anda mais, é bom para você e é bom para a natureza, que você não está usando tanto combustível e não está prejudicando. Porém, você ainda vai emitir 90% menos de poluição. Então, parabéns às pessoas que andam, utilizam e usam o sistema Hybrid. Além de uma pessoa inteligente, economicamente falando, ela também é uma pessoa inteligente, ecologicamente falando, que acaba apoiando aí a natureza. Falando economicamente, isso é muito caro? 15,2 km por litro no final da rodovia aqui. Agora a gente vai continuar. Demora o quê? Quanto tempo para poder começar a ter a leitura total? É na hora, só que a gente andou só 11 km aqui. Normalmente a gente recomenda ali uns 25 a 30, mas já foi suficiente para poder ter um registro aqui. Ó. É que é igual quando a pessoa usa gasolina e etanol, né? A leitura, mas no caso da queima, que é uma queima, porém ela resfria o motor, ela ajuda a manter ainda o teu motor menos aquecido, deu esse resultado agora. Tá contente? Ou tá legal? Tá entregando o que você imaginava, Gustavo? Tá sim, tá. Chegou quase uns 16 aqui, quilômetros por litro. Vai ajudar muito no bolso, né? A gasolina não tá barata. Se tivesse indo pra essa viagem agora já, né? Já tinha economizado. Eu acabei de chegar de viagem. Andei, que eu zerei aqui, mas eu acho que eu andei em torno de uns 600, não mais. Caramba. Uns 700 quilômetros. Bom, agora de volta, né? Da próxima já vai com certeza ter aí essa mega economia. A partir de agora já tá poupando pra próxima viagem. É isso aí, é verdade. Aí não vai ser uma viagem de 1.200 km, né? A cada 15 dias eu tô viajando. Ó, que legal, velho. Top. Então, o ideal pra você. O aparelho que a gente colocou nele, que já tá lá atrás, tu lembra do nome? É o WR2000? Boa! Perfeito. WR2000, esse daí que inclusive está na promoção. A gente está colocando ele na promoção aqui na página, na ISTV, para quem assiste lá canal 36.1, para quem assiste canal 504 da NET, 11 da Vivo, ou pela ON TV, vai ver lá o comercial da Hybrid, e assim também como na Hot FM 98. Daqui a pouquinho, inclusive, deve estar rolando mais uma chamadinha lá com o Serginho, trazendo aí a evidência, esse sistema revolucionário que está ajudando muita gente, que assim como o Gustavo, tem
visto aí a economia real, tanto ali no computador de bordo como no bolso na hora de demorar mais para poder encher o tanque ou até mesmo pagar menos, né? A sua gasolina hoje está saindo aí por média de R$ 3,02, Gustavo, se você pagou R$ 5 nela. Você está tendo economia de até 40, então jogando esse desconto, gasolina mais barata, ecologia e um carro com uma vida útil maior. Ah, e o legal, né? Garantia de fábrica, 5 anos. Olha aí, vida útil 10 anos. da primeira revisão, 10 anos só economizando, hein? Aí a gente falou do carro híbrido, se vai trocar essa bateria depois é o que? 50%, 60% do valor. Hoje está estimado em praticamente 70% do valor do carro, dependendo do fabricante, né? Gente, então, só para ter uma ideia, não tem carro híbrido de 100 mil, mas se é um carro de 100 mil, tu vai ter que gastar 70 mil daqui a pouco de novo para poder ter de novo a bateria. Aí agora no caso da Hybrid não, você já está colocando um aparelho que a partir de agora você já está economizando, porque o que você ia gastar, você já está economizando. Se um cara que trabalha, ou eu não sei o Gustavo quanto que usa, que ele viaja bastante, mas se o Gustavão, por exemplo, aí viaja, gasta mais ou menos R$ 1.000 de gasolina por mês, ele vai baixar para 600, R$ 400. Um motorista de Uber que gasta 2 contos, vai baixar aí R$ 800 de lucro para ele, de um dinheiro que ele já ia gastar. Então é interessante demais. Desculpa até o Gustavo a gente falar todos esses termos, ficar conversando esse monte de coisa aqui, mas é que é para a informação chegar para as pessoas. E como a Tudo Sobre Guarujá é uma das páginas de mais credibilidade, de carinho e de aceitação da população, a gente utiliza ela com a Portal, com a Rádio Opa TV, para divulgar isso. E a gente fica muito feliz de ter você como cliente, parceiro aí da Hybrid, Gustavo. Seja bem-vindo e vamos continuar nessa parceria, fazendo os ajustes que tem que fazer para você ter mais economia ainda. Então, é isso aí. Concluímos aqui o nosso teste de percurso. Falar mais alguma coisa, Gustavo? Não, tá tudo certo. Bom, eu também quero deixar para o Gustavo aí o desafio, né? A gente está colocando agora, ele está andando agora, mas como a gente tem uma proximidade, uma amizade, por isso que eu indico para os meus amigos, que eu não indicaria um produto que viria a dar problema, eu vou saber do Gustavo depois, ou ele vai gravar um vídeo, ele vai falar, fiz tanto, minha média é tanto agora, porque pessoas de credibilidade como ele fazem valer aí os 23 anos, são mais de 2 décadas de trabalho da Hybrid, e a gente colocando a cara a tapa, instalando para você aqui no Guarujá, em Santos, São Vicente, Praia Grande. Tem gente que instala em outros estados, tem gente que instala em outros países com o sistema Hybrid International. Você vê lá no Instagram, por exemplo, algumas instalações, conhece um pouco mais. E um beijo para vocês. Qualquer coisa liga, chama no WhatsApp aí que eu tiro suas dúvidas. Obrigado mais uma vez, Wilson. E é bom demais poder fazer o que a gente fez agora e já comprovar ao vivo que dá resultado e que com certeza você vai economizar. Um abraço a todos aí e até a próxima. Valeu!